Você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Capítulo número 1. Número 7. Enquanto os irmãos procuram, eu quero pedir oração pela construção do templo. A gente já combinou com 2 maquinistas para ir lá, e todos dois falam 2 não, né? Já combinamos 2 vezes, e as 2 vezes ele não cumpriu a palavra. Mas creio eu que essa semana a gente consegue fazer o que está programado. Provérbios, capítulo número 1, versículo de número 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todavia, os loucos desprezam a instrução. A sabedoria e a instrução. Você diz? Amém. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando a gente fala de Provérbios, é impossível você não ter um livro que emana conhecimento. O livro de Provérbios, na sua essência, ele traz conteúdo educacional para o jovem, para o ancião, para a mulher, para o homem, para o adulto. A qualquer nível de idade, Provérbios tem conteúdo para nos ensinar. Afinal de contas, Salomão não recebeu, não teve o título de sábio. O sangue de Jesus tem poder. Salomão não teve o título de sábio à toa. Salomão recebeu o título de sábio porque ele recebeu de Deus uma capacidade fora da curva, fora do normal, devido à sua capacidade de escolha. Quando Deus encontrou Salomão, você vai ver isso nos livros históricos da Bíblia, e fez uma pergunta: pede-me o que quiseres, qualquer coisa, toda a riqueza, e eu vou dar para você. Salomão já demonstrou uma capacidade de sabedoria fora do normal, quando ele diz: eu não quero riqueza. Eu quero sabedoria para saber entrar e sair no meio do teu povo. E Deus, não vou dizer essa palavra que você não entenda de forma equivocada, mas uma forma popular de falar, Deus se surpreendeu com a resposta de Salomão e disse: eu não vou te dar só sabedoria que tu pedistes, mas eu vou te dar riqueza. Salomão, ele pediu sabedoria porque ele já entendia que todas as outras coisas que acontecem na nossa vida, ela passa pela capacidade de nós sabermos agir, entrar, sair em qualquer situação. A Bíblia diz no livro de Provérbios também que o tolo, mesmo sendo tolo, quando ele se cala, ele é tido como sábio. Você, se não sabe, vai ficar sabendo. Se já sabe, vai relembrar que Salomão, ele escreveu o livro aos Eclesiastes, já aos 75, 80 anos, já na sua velhice. Ele escreveu o livro aos Cantares, com seus 25, 30 anos. E escreveu o livro aos Provérbios, na casa dos seus 60 anos. É por isso que você vê uma dimensão radicalmente diferente quando você analisa os 3 livros escritos pelo mesmo homem. Mas eu estou falando de sabedoria. Aprender o livro de Provérbios, é ter o desejo de ser sábio. Entenda, ser sábio não é ser inteligente. Ser inteligente é uma coisa, ser sábio é outra.
A inteligência, ela vem conforme uma capacidade que você tem de aprender determinado tema, determinado assunto. Por exemplo, eu conheço pessoas que são boas em matemáticas, são bons em geografia, são bons em história. Porém, se você colocar ele para fazer arquitetura, ele vai se atrapalhar, porque ele tem a mente inteligente em determinada área. O sábio não. Não significa dizer que o sábio não pode ser um leigo. Pode. Se você saber agir, se posicionar, ter a capacidade de saber o que fazer, quando fazer, na hora que fazer, você pode ser classificado como um sábio. Porém, ninguém pode ser conhecido como sábio se não conhecer as escrituras sagradas, pelo menos um pouco. Entenda? Salomão é filho de Davi. Davi gerou Salomão, e Davi, mesmo não sem ser intitulado como sábio, ele já dizia: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mesmo assim pecou. Mesmo o próprio Salomão, tendo o título de sábio, errou. Significa que todo sábio, mesmo sendo sábio ou se achando sábio, se afasta de perto de Deus, ele faz bobagem, comete erros graves, e a sua sabedoria não serve para nada. Todavia, quando eu entendo que eu tenho um Deus, estou ligado a Ele, e é Ele que me dá toda a sabedoria que por acaso eu tenha, Deus honra essa minha inteligência, que gera sabedoria, e faz-me um alguém não só conhecedor da palavra, mas sabendo entrar e sair em qualquer situação, em qualquer problema, em qualquer dificuldade. O sábio não vive caindo, não vive tropeçando, não vive errando, e se errar, tem a sabedoria de saber retroceder, voltar e dizer: eu preciso fazer um recomeço novamente. Entenda, primeira característica de um sábio nunca é orgulhoso. Não, um sábio nunca é orgulhoso. Um sábio nunca é dono da verdade. Um sábio sabe calar. Um sábio sabe ouvir. Um sábio sabe responder. Um sábio sabe se comportar em todas as situações. Amados irmãos, mas para ser sábio é preciso temer ao Senhor. Quando nós olhamos para a nossa infância, quando nós lembramos quando nós éramos crianças, nós podemos dizer: eu temia muito a minha mãe. Não é esse temor que a Bíblia está dizendo. Esse temor aí é ter medo. Mas temer ao Senhor, no contexto de Provérbios, é respeitar a Deus, é depender de Deus, é obedecer a Deus, mesmo que a vontade de Deus venha contra a minha vontade. Mas como eu estou debaixo da cobertura do Eterno, eu obedeço às suas vontades, os seus quereres. Entendemos, irmãos, que a capacidade de ser sábio não está simplesmente em conhecer as culturas dos países ou do mundo. Ser sábio é ter a capacidade de entender, no aspecto espiritual, que nós dependemos de Deus para pensar, para falar, para ver, para ouvir, para andar, para ir, para voltar, para estar, para não estar. Em qualquer circunstância, nós dependemos de Deus. Entenda bem, o livro de Provérbios não foi escrito apenas para ser lido, mas para ser vivido. Quando nós entendemos as sabedorias escritas deste livro, nós entendemos que nós precisamos lê-lo pelo menos, vamos dizer aí, uma vez por semana, ouvi-lo frequentemente. A minha esposa tem um hábito interessante, que todos os dias ela lê um capítulo de Provérbios. E isto é muito bom, é salutar. Por quê? Porque vai implantando, fazendo replante no coração do ser humano o conteúdo que está arquivado no livro sagrado. O livro sagrado contém a sabedoria de Deus, mas se nós não conseguirmos transportar o que está aqui para o meu coração, não vai funcionar através do ouvir a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus. Entenda, a sua capacidade de ouvir
use-a para ser sábio, use-a para crescer no conhecimento, use-a para que você possa ter a sabedoria próxima da vontade de Deus. Muitas vezes se você lê a palavra de Deus e a pratica, diz o livro sagrado que nós somos semelhantes como uma casa que está levantada sobre o alicerce, sobre a pedra, não cai. Vem os ventos, vem a chuva, vem as tempestades sobre a casa e ela não cai. Todavia, quando nós não praticamos a palavra de Deus, diz a Bíblia, Jesus falou que nós somos como uma casa levantada sobre a areia. Bateu o vento contra aquelas casas e as chuvas e ela caiu. Então entenda bem, é necessário nós entendermos que temer a Deus, obedecer a Deus, ouvir a Deus, entender o que Deus quer para mim é o princípio de ser sábio. Mas todavia, porém, quando aqueles que não estão aqui esta tarde, mas aqueles que são tolos, desprezam o conhecimento. Você quer ver uma coisa? Você vai falar de algo que é cultural, de algo que é importante, de algo que é salutar para alguém. Você conhece logo a incapacidade do sujeito. Quando ele diz, eu já sei, eu já sabia, eu já aprendi, eu já li, eu já ouvi e eu já fui. Quando ele responde assim, ele está dizendo, eu sou nécio, eu não sou sábio. Mas aquele que é sábio tem uma primeira, segunda, terceira característica, a capacidade de ouvir. Por isso que eu citei um versículo anterior que diz, bem-aventurado que escutam a palavra de Deus, os que guardam a palavra de Deus, os que praticam a palavra de Deus. Nós estamos aqui porque entendemos que a sabedoria vem daqueles que entendem que dependem de Deus. Meus amados irmãos, é bom a gente entender algo importante. Provérbios capítulo 2, versículo 6 diz, porque o Senhor dá sabedoria ao abrir da boca, e vem o conhecimento e o entendimento. Qual a diferença do conhecimento e do entendimento? A gente tem lá em 7 Casas uma irmã que diz, eu entendi, mas não. Lembra não? Compreendi. Eu compreendi, mas não entendi. Eu entendi e não compreendi. Eu não consigo entender essa teoria. Mas a capacidade de entender é uma coisa. Mas a capacidade de conhecer é outra. Vou dar uma explicação muito simples para você entender. Eu conheço esse celular. Todas as configurações que você me perguntar, eu vou responder. Mas se você me der ele aberto, está perdido. Eu não vou saber desmontá-lo e montá-lo. Eu não conheço o aparelho. A ponto, eu entendo do aparelho, mas não conheço. A diferença de conhecer e entender é isso. Muitas pessoas se atrapalham e dizem, não, eu entendo daquilo. Entender é uma coisa, conhecer é outra. Eu conheço, não, mas eu entendo. Quem conhece, tanto mexe na configuração, quanto mexe na câmera, quanto mexe em tudo, mas mexe também se ele precisar quebrar. Se quebrar e eu abrir, eu vou saber. Ah, deu problema no fone, deu problema na placa, deu problema no aquecedor, deu problema no processador. Isso faz quem conhece. Mas quem entende diz, ih, rapaz, eu entendo disso, agora daquilo, não conheço. Então, a capacidade de entender e conhecer o livro sagrado é necessária. Muitas vezes eu entendo, mas não conheço. Ô, irmão, o senhor entende que isso aqui é a palavra de Deus? Entendo. O senhor conhece? Não. Então, entenda, uma das características que o crente sábio pode fazer, o galego que está tapando o olho, é pedir a Deus a capacidade, não só de entender, mas de principalmente conhecer. Conhece a palavra de Deus. Crente não anda tropeçando. Por quê? Porque luz para o meu caminho é a tua palavra. Se a palavra é luz, você não anda no escuro. Se você não anda no escuro, você não tropeça. Então entenda, quando nós temos o conhecimento, o entendimento da palavra, não tropeçamos. Quem não tropeça, sabe. Tem outras características que nós precisamos entender. Eu estava lendo um conteúdo e disse que a sabedoria é um dom divino. Os irmãos concordam com isso? Sabedoria é um dom divino? É um dom divino, por quê? Porque a sabedoria, ela vem de Deus. Se vem de Deus, é divino.
Se é do divino, vem para o nosso espírito e para a nossa mente. E quando nós colocamos em prática a atitude, a forma, o jeito de agradar a Deus. Porque quem entende a palavra e conhece a palavra, consequentemente vai entender que é preciso, é necessário conhecer a Deus, agradar a Deus, viver para Deus, adorar a Deus, magnificar o nome do Senhor nosso Deus. Então é interessante a gente perceber algo. Nós precisamos entender que a sabedoria não nasce com orgulho humano. A sabedoria, ela vem quando nós temos intimidade com Deus. Perceba bem, amados. Escute bem, amados. A sabedoria molda o caráter. A minha esposa falou aqui alguns minutos atrás que a pessoa que é sábia, me parece, ela tem práticas as mesmas, tanto na presença como na ausência. Então, a sabedoria dada por Deus, que o diabo também dá sabedoria. A sabedoria é maléfica. A sabedoria é para fazer o mal. A sabedoria é para praticar a maldade. O diabo tem a sabedoria, o diabo só não tem a sabedoria de fazer coisa boa, porque aí a essência dele é má. Mas Deus dá a capacidade de nós sermos sábios dados por Deus. E quando você é sábio, molda o seu caráter. O que é caráter? É aquilo que você tem em você como ordem crucial. Isto eu não faço, isto eu não pratico, isso eu faço, isso eu pratico. Entende? Quando nós temos caráter, porque conhecemos a sabedoria de Deus, não é um caráter momentâneo, não é um caráter instantâneo, mas é um caráter contínuo que vem de dentro para fora. Eu não faço isso porque minha esposa está vendo. Eu não faço isso porque minha esposa vai achar ruim. Não, eu não faço isso porque Deus não se agrada. Eu não faço isso porque Deus vai se entristecer comigo, então eu não faço. Isso é um caráter forjado por Deus. A sabedoria dada por Deus, ela é providencial para vivermos de acordo com o que Ele quer. Sobre tudo o que deves guardar, diz Provérbios 4:23. Guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Ô irmão, isso aqui é muito profundo. Quando o Salomão escreveu isso, ele, para simplificar o texto, ele estava dizendo: o povo de Israel, se tem uma coisa que você deve guardar, é o coração. Por quê? Porque o coração, ele consegue captar tudo aquilo que passa pela nossa mente, de bom e de ruim. E já dizia um sábio, que eu não lembro o nome dele agora, que quando nós guardamos no coração ódio, raiva, ira, mágoa, é um veneno que nós tomamos pensando que está fazendo mal ao outro, que está fazendo mal a nós mesmos. Então entenda, todo aquele que é sábio ou deseja ser sábio ou conhece a palavra da sabedoria, guarda o coração, guarda a sua mente, guarda a sua alma, para não se tornar um receptor de emoções negativas. É por isso que eu estava falando ontem na live, que o grande problema da humanidade hoje é o excesso e a falta. Como assim? Quando você tem muito excesso, você gera depressão. Quando você tem muito excesso, você gera depressão. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, que problema é esse? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Meu Deus, será que eu vou vencer? Meu Deus, eu não vou conseguir. Meu Deus, eu sou muito fraco. Meu Deus, eu estou com problema. Meu Deus, vai dar errado. Meu Deus, isso gera em você depressão, ou seja, uma pressão excessiva a ponto de pressionar você e as suas emoções para levar ao vale da angústia. Quando você tem ansiedade, você tem perspectiva do futuro, tem perspectiva do que vai chegar. Meu Deus, amanhã eu vou para Maceió, mas eu não sei se o médico vai me dar uma notícia boa. Amanhã eu vou me encontrar com um advogado, mas eu não sei se ele vai falar coisa que eu gosto de ouvir. Amanhã eu vou me encontrar com aquele meu primo, eu não sei como é que eu vou olhar na cara dele. Isso gera ansiedade e isso pressiona você também, como a depressão lhe pressiona, e isso causa emoções negativas na alma, que é o seu centro de QI, o centro de emoções, o centro da sua capacidade etimologicamente falando. Então você tem características que a Bíblia ensina. Salomão
Salomão que falava, para você não passar por esse processo que eu estou falando aqui, guarde o seu coração. O seu coração não pode ser um ralo de chuveiro, um ralo do banheiro, onde tudo que passa desce, onde tudo que passa entra, onde tudo que passa vai. O seu coração precisa ser um lugar onde o Santo dos Santos habita. Você... Já passou 20 minutos? Aguenta mais 10 minutos? Então perceba bem, amados, a capacidade do sábio, quando ele demonstra ser sábio, que ele tem 3 características importantes. Tópico 2.2. O sábio que está buscando mais sabedoria, ou aquele que está buscando ser sábio, ele tem 3 características. Ele domina, ele não é dominado. Ele domina, ele não é dominado. O que é que ele domina? Palavras e atitudes. O que é que você não consegue dominar instantaneamente? Pensamentos. Eu estava dizendo na igreja outro dia que a mente, o cérebro, é a parte mais imunda que nós temos. Você já calculou quantas coisas más já passaram pela nossa mente? Nesses 45 anos de vida que eu tenho. Meu Deus, se não fosse o sangue de Jesus, estávamos poluídos até a tampa. Mas graças damos ao Senhor, porque o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou e nos fez nova criatura. Mas o sábio que quer ser sábio, ou que está buscando ser sábio, o que é sábio, ele domina as palavras e a atitude. Quantas vezes você está conversando com alguém e alguém diz a você: se fosse tu, eu falava isso, eu dizia isso, eu agia assim, eu lutava para quebrar, porque deixa de ser besta. Aí a gente, como tem sabedoria de Deus, mas tu não sou eu, tu não é eu, então se fosse tu, eu falava, porém eu tenho sabedoria de Deus, eu não falo. Se fosse tu, eu reagia, mas eu tenho sabedoria de Deus, eu não vou reagir como se deve, como o mundo acha que deve, mas eu vou reagir como Deus acha que deve ser feito, agir. Então perceba bem, o sábio domina. O sábio tem impulso? Tem, mas ele não se deixa dominar, ele domina. Entenda, a característica do sábio: a resposta branda apaga o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você pode ser firme sem precisar gritar. Você pode ser firme. Por exemplo, eu estou resolvendo um negócio com o irmão Aronias e digo para ele: irmão Aronias, essa questão só pode ser feita assim e unicamente assim. Eu respondi a ele num tom normal. Porém, quando eu não tenho entendimento de como Deus quer que eu haja, eu chego para ele, já altero o tom de voz: tem que ser feito assim, eu quero assim, vai ser assim, acabou. Eu estou saindo do padrão que a Bíblia nos ensina. A sabedoria manifesta uma forma diferente de falar. Não vou me aprofundar nisso. Quem controla a língua sabe ser sábio e evita conflitos. Entenda bem, a sabedoria é uma prática diária. Quando eu estava na academia, eu mantinha um peso. Quando eu estava na academia, na casa dos 30 anos, eu mantinha o peso, não engordava. Porém, todo dia estava na academia, ou à tarde, ou de manhã, ou à noite. Mas sempre estava, nunca engordava, sempre pedalava. Se você me visse 20 anos atrás, você jamais diria que eu ia chegar a esse corpo ridículo que eu tenho. Todavia, porém, quando a prática da academia parou, eu comecei a engordar. Porém, entenda, a sabedoria é uma prática diária. É impossível eu ser sábio se eu não ouvir ou ler a palavra de Deus. É impossível eu ser sábio se eu não conhecer as Escrituras. Diz Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes pelo teu próprio entendimento e conhecimento. Em todos os teus caminhos Ele te fará entender e te guiará em todas as veredas. Entenda bem, não te estribes
no teu pensamento. Sabe o que Salomão estava querendo dizer com isso? Quando a pessoa não pratica a sabedoria de Deus, ela tem muito aquilo. Eu acho que é assim, eu vou fazer desse jeito, porque é desse jeito que eu quero, é por aquele caminho que tem que ser. Mas quando nós temos a sabedoria de Deus, nós dizemos automaticamente: vou consultar quem sabe, vou consultar meu Pai, vou consultar a Deus, vou consultar ao Eterno, vou consultar ao Senhor e te dou uma resposta. Consulte a Deus, irmão, em tudo que você possa fazer. Quando você consultar, que Deus dê a direção, deixa criticar, deixa falar mal, deixa zombar de você, porque as pessoas que fazem isso não têm a direção que Deus te deu, por isso que elas zombam. Mas quando elas verem a bênção acontecer, o milagre acontecer, vão dizer: realmente Deus é na vida dela, realmente Deus é na vida dele, foi Deus que guiou, foi Deus que fez, foi Deus que orientou, foi Deus que fez chegar até aqui. Que possamos praticar a sabedoria como um hábito de vida, na forma de pensar, na forma de falar, na forma de ouvir, na forma de viver. Pena que esse conteúdo é muito extenso. Eu não vou cansar vocês. Salve por aí. Hein? Salve por aí, vereador. Eita, irmã, é verdade. Mas é muito bom, irmãos, nós aprendermos da sabedoria de Deus. Tema ao Senhor. Não tenha medo de Deus. Deus não vai te açoitar, te espancar, te esmurrar ou te matar. Deus está com você para te orientar, para te levantar, para te ajudar, para te abraçar, para te guiar, para te proteger. Tenha certeza. Busque dele. Busque dele e busque nele toda a fonte do conhecimento através da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este culto. Te pedimos pela vida da Tati, Senhor, que está com a sua mamãe enferma, pela vida dela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda o irmão Luiz, Senhor, liberte ele de todos os males. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela minha esposa, Senhor, pela saúde que o Senhor recuperou. Te agradeço pelas crianças que louvaram a Ti, Senhor, abençoadamente. Te agradeço, Senhor, pela irmã Clécia que está cuidando disto. Te agradeço, Senhor, pela irmã Tassiane e sua filha, a irmã Clécia e seus filhos, a irmã Adriana, seu esposo, a irmã Maria e sua família, o irmão Adão, Senhor, e que estamos aqui nesse culto te adorando, Senhor. Nos faz, Senhor, crescer na sabedoria e no conhecimento, em número também, Senhor, para exaltarmos o Teu nome. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui te cultuando, que possamos com sabedoria viver, existir, adorar, cultuar, andar, ir e voltar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te honrar para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. E você diz, você diz, você diz. Deus abençoe. Até a próxima.